Dando sequência à programação, teremos agora a apresentação do painel 3. Tema: a fiscalização do cumprimento da legislação do estágio pelo MPT. Objetivo: debater o enfrentamento de situações discriminatórias e de assédio em ambientes institucionais. Para proferir palestra virtualmente, temos como convidado o coordenador do GT Estagiários da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho, CONAFRET, do MPT, o procurador do Trabalho, Gustavo Riso. Para coordenar este painel, convidamos a professora da Universidade de Fortaleza, Unifor, Carolina Quixadá, a quem passamos a palavra. Então, boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes no auditório da PGT e que também nos acompanham de forma online. É uma satisfação estarmos continuando, o segundo dia do segundo Seminário Nacional de Estágio e agora no painel número 3, que é a fiscalização e o cumprimento da legislação do estágio pelo Ministério Público do Trabalho. E vou fazer a audiodescrição, Letícia, que preciso. Eu sempre me esqueço, perdão. Sou uma mulher branca, com cerca de 50 anos, pele clara, cabelos também claros. Estou vestida com um blazer preto, com listas brancas, e estou aqui no auditório na Procuradoria. Bom, eu quero dar as boas-vindas, então, ao doutor Gustavo Riso Ricardo, a quem eu já mando aqui um abraço, viu, Gustavo? Um prazer ter aqui com você aqui comigo, aqui nesse painel. O Gustavo é procurador do trabalho, coordenador do grupo de trabalho estagiários da CONAFRET, já foi também ex-auditor fiscal da Previdência Social e vai nos presentear aqui com a sua palestra sobre esse cumprimento da legislação. Gustavo, quero então saudá-lo e dar as boas-vindas, dizer que nós temos aí cerca de 30 minutos por volta para a sua fala e depois a gente abre para algumas perguntas e debates, tá certo? Fique à vontade, de 30 a 40 minutos. Obrigado, Carolina. Prazer estar aqui novamente com vocês. Parabenizar o Gerson e toda a equipe pelo evento, que está continuando os nossos debates diante dessa questão do estágio, que é uma questão muito importante aqui para a CONAFRET, para o MPT. E eu sou o Gustavo, eu sou procurador do trabalho desde 2006, então praticamente há 20 anos. Estou coordenando o GT Estagiários da CONAFRET há quase 5. Eu sou um homem branco, de 49 anos, cabelos curtos e castanhos. Eu estou na minha casa, um quadro cinza ao fundo e visto uma camisa branca com gravata rosa. E é um grande prazer a gente estar aqui hoje para discutir esse papel do Ministério Público do Trabalho, nessa questão do estágio e a investigação que nós fazemos com as denúncias que a gente recebe em função de possíveis irregularidades que solem ocorrer nessas relações de estágio. Então, nós temos já o GT Estagiários desde 2007, que existe. Então, como eu disse, eu já estou há 5 anos nele, e a gente tenta dar uma solução de forma coletiva para essa situação. Mas eu gostaria de começar falando sobre a lei do estágio, que já foi exposto por alguns outros palestrantes, que regulado pela Lei 11.788, 2008, e ela constituiu o estágio como um ato educativo escolar supervisionado, vinculando ao processo formativo do estudante. Sempre que a gente tem uma questão de interpretação acerca da atuação do estagiário, eu sempre volto para a questão do conceito, O que é o estágio? Como ele deve ser encarado? Então, a gente sempre pensa nessa questão do ato educativo escolar supervisionado no ambiente de trabalho.
Então, a conceituação para o Ministério Público do Trabalho é muito importante, principalmente naqueles casos em que existe certa dúvida, né, acerca de se o estágio está sendo realizado de forma correta ou não. E a própria lei, ela estabelece os requisitos básicos, né, para a regularidade da relação de estágio, que é o convênio da instituição de ensino com a parte concedente, o termo de compromisso, a supervisão qualificada e o plano de atividades compatível com o curso. Esses 4 requisitos nós entendemos que são essenciais para a correta realização do estágio. E na prática, essa lei de 2028, ela apresentou um avanço, porque ela trouxe esses parâmetros claros para que se configure a relação de forma correta. Mas ela também revelou algumas brechas, né? Porque muitas vezes o estágio tem sido utilizado para substituir os empregos formais, precarizando as relações de trabalho. Por isso, a gente entende também dentro do GT estagiário que é necessário uma reformulação dessa legislação, viu, Carol? Para melhorar, inclusive, a questão dos conceitos, porque desde 2008, desculpe, tivemos muitas alterações nas relações, né, do estágio, como foi colocado por outros palestrantes, né, com a inteligência artificial, com todas essas novas formas de trabalho, nós entendemos que a própria legislação ela está ultrapassada em alguns pontos, né? Então, acho importante que a gente traga essa discussão da necessidade de renovação da legislação com base nessas novas formas de trabalho, teletrabalho, enfim, entre outras situações. Os últimos dados do PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional de Domicílios, ele informa que em 2024 haviam 877 mil estagiários no Brasil, que é um aumento de 37% em relação ao número de 2023. E a projeção é de que para 2025 vão existir mais de 1 milhão de estagiários, que é o maior volume desde o início da série histórica. E por que, né, que isso a gente acha que acontece? Porque, primeiro, pelo próprio aumento, né, do número de vagas nas universidades, que ocorre ano após ano, né, e a própria questão das unidades concedentes, né, que cada vez mais buscam nos estagiários, nem sempre uma correta relação, mas sim essa questão do desvirtuamento da mão de obra. Então, a gente acha, né, isso é uma opinião minha já como 5 anos como membro do GT, que são esses dois os fatores. Primeiro, um aumento dessas vagas nas universidades, né, a necessidade do estágio obrigatório para muitas das profissões regulamentadas, e também essa busca por parte das unidades concedentes nessa mão de obra, tá? Nesse cenário, né, de aumento exponencial aí das o público do trabalho tem como missão assegurar que o estágio cumpra seu papel educativo para que não se converta numa relação de emprego. Então, já na CONAFRET, né, que é a nossa Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes Trabalhistas, existe esse grupo de trabalho que atualmente eu estou coordenando. E o que é esse GT? Né? Ele é um dos instrumentos de atuação do MPT para enfrentar essas questões que são graves, complexas e urgentes, e para garantir uma unidade de tratamento a problemas, né, que aparecem para o Ministério Público do Trabalho. E a gente também dá um apoio para os colegas procuradores em situações que demandam medidas especiais, né? É muito comum eu receber contatos de colegas Brasil afora com questões muito específicas sobre a questão do estágio. Então, como a gente já tem um pouco mais de experiência, a gente faz esse debate junto aos colegas, buscando dirimir essas dúvidas que aparecem, né? E no começo, o GT, nós firmamos 23 convênios, acordos de cooperação técnicas, né, com 23 conselhos federais de profissões regulamentadas. E em razão desses acordos... Aqui tem umas perguntas no chat. Tá? Em razão desses acordos... tem um áudio aí, tá, Carol? O áudio está aberto. E em razão desses acordos com os conselhos federais, a gente já distribuiu mais de 400 denúncias para todo o país, né? Então, como funcionam esses convênios, né? A gente busca fortalecer essa rede, né, de fiscalização e verificação,
E, através dos conselhos, né, das profissões regulamentadas, eles realizam, os conselhos regionais, as fiscalizações e produzem relatórios, né, com as irregularidades que, eventualmente, eles encontram. Posteriormente, eles fazem a consolidação desses dados e passam para os conselhos federais, que, por sua vez, repassam esses dados, esses relatórios para o MPT. Então, assim, a gente consegue alcançar um número maior de estagiários. E o nosso foco são dois, né? São as instituições de ensino, né? E as grandes empresas concedentes. Por que que a gente tem esse foco, né? Porque, anteriormente, o que acontecia? A gente tinha esses convênios e muitas dos setores de fiscalização realizavam fiscalizações, encontravam um estagiário, 2 estagiários em situação irregular, e enviavam isso para o Ministério Público do Trabalho, e ia para o colega lá, o procurador na ponta. E como não havia uma repercussão social desse fato, né, de ter 1, 2 estagiários em situação irregular, o Ministério Público do Trabalho não tinha legitimidade para atuar nesse tipo de situação, né, diante da falta de repercussão social, né, apta a permitir a atuação do procurador. Então, a gente entendia que tinha que dar um caráter coletivo para essas denúncias. Então, o que nós fizemos? Vamos focar, então, nas instituições de ensino, né, e nas grandes empresas concedentes. E por que, né, nas instituições de ensino? Porque a própria lei de estágio, ela estabelece uma série de obrigações, né, para as instituições. Celebrar o termo de compromisso adequado, né, ao projeto pedagógico, avaliar as instalações da unidade concedente, indicar o professor e orientador responsável pelo acompanhamento do estágio, exigir os relatórios periódicos das atividades, zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, elaborar normas complementares e comunicar ao concedente as datas das avaliações, né? Então, nós entendemos que, como as instituições de ensino possuem obrigações, e essas obrigações são essenciais, né, para a correta realização do estágio, entendíamos que se havia um problema com um estagiário, né, por parte da instituição de ensino, todos os outros estariam abarcados por essa problemática. Então, a gente, dentro do grupo, entendeu que o foco deveria ser esse, né? E hoje, né, se no começo havia uma certa relutância, até por parte dos procuradores ou por parte dos tribunais, hoje não existe mais dúvida acerca da legitimidade da atuação do MPT, né, em face dessas instituições de ensino, bem como da competência da Justiça do Trabalho, tá? Porque ela entende que já existe jurisprudência do TST falando que se a instituição de ensino não cumpre, né, as normas previstas na lei de estágio, vai haver o desvirtuamento dessa relação, que geraria uma relação de emprego, o que atrairia a competência para a Justiça do Trabalho. Então, foi também uma construção jurisprudencial, né, por parte dos colegas, por parte do GT, nesse sentido, né, de abarcar essa relação instituição de ensino com o estagiário como legitimidade do Ministério Público do Trabalho e competência da Justiça do Trabalho. E hoje, dentro do Ministério Público do Trabalho, são 704 investigações em andamento sobre o desvirtuamento do estágio, para vocês verem como é um número expressivo sobre a temática. E como funciona, né, esse fluxo, né? Ela começa com uma denúncia, né, ou com indícios de irregularidades. Então, no caso ali do GT, nós recebemos dos conselhos essas informações, né, com indícios de que existem certos problemas ali na realização do estágio por parte de alunos, né, que estariam vinculados aos cursos ali vinculados ao trabalho ali que é protegido pelo Conselho Federal. Eles mandam para a gente essas denúncias, nós encaminhamos para os colegas que vão verificar, né, se existe um embasamento naquela denúncia, e a partir daí eles instauram um inquérito civil público, né, e tentam, no primeiro momento, conversar, né, para entender o que está acontecendo, qual que é a irregularidade, né, e sempre de forma preventiva, né, Carol? A gente sempre vai pela conversa primeiro, para entender. A gente pode até expedir recomendação e propõe o termo de ajustamento de conduta em caso de verificação de que existe a irregularidade
no caso concreto. E se não é possível a assinatura do termo de ajustamento de conduta, a gente ajuiza a ação civil pública. Depois disso, né, com eventual condenação, nós fazemos o acompanhamento do cumprimento da sentença. E hoje também é pacífico, né, que a jurisprudência coloca que em caso de descumprimento das obrigações que são previstas em lei, existe o reconhecimento do vínculo de emprego, né, entre o estagiário e a unidade concedente. Então, a lei, ela funciona como um permissivo, né, legal. Ela só afasta os direitos trabalhistas se ela for integralmente cumprida. Logicamente, uma questão menor, né, dentro da legislação, como não que não seja grave, mas, por exemplo, a falta de um seguro de saúde que eventualmente foi esquecido. Não é por si só que aquilo vai demonstrar que existe um vínculo de emprego. Mas, de forma geral, né, a falta do termo de compromisso, a falta de supervisão adequada, a falta de atividades ligadas ao projeto pedagógico, isso sim vão gerar, né, a relação de emprego. Então, quando esses documentos, né, e testemunhas comprovam que essas atividades do estagiário elas são exercidas de uma forma pessoal, permanente, subordinada, mediante remuneração, com determinação de horário, por exemplo. Ontem foi até colocado pela colega, né, o excesso de jornada para cumprimento de metas, o controle, né, dessas metas, exigência de reuniões, regras de vestuário, cobrança de produtividade, a falta do termo de compromisso, entre outros, fica claro que existe o desvirtuamento da legislação. E essas realmente são as irregularidades que a gente mais encontra, né, nas nossas investigações, que seria a ausência de uma supervisão efetiva, um plano de atividades sem ligação com o curso, né, que está sendo realizado. Então, por exemplo, a gente já ouviu casos de estagiários limpando o banheiro de shopping, eram estagiários de curso de administração, né? Então, para a gente ver que o tipo de gravidade, de irregularidade que a gente tem, as jornadas excessivas, né, que conflitam até com o horário de aulas, a falta do recesso, enfim, e a substituição de empregados por estagiários. Até esses dias eu recebi uma ligação de uma colega, que era uma empresa, que se dizia uma entidade filantrópica, assistencial, e que não tinha empregados, só tinha estagiários, né? Então, ela até não queria a aplicação daquela cota prevista na lei de quantidade máxima de estagiários, porque ela dizia que ela não tinha sequer um empregado, então não se aplicava a cota máxima de estagiários para ela, que obviamente é um absurdo, né? E esse tipo de prática, ela transforma o estágio numa simples exploração da mão de obra, né? E nega ao estudante a oportunidade da aprendizagem. E nesse sentido, a gente sempre busca aqui nos nossos sistemas as condenações recentes, né? Teve uma aqui do Banco do Brasil, que foi condenado pelo TST em R$300 mil por dano moral coletivo, né? Pela colocar estagiários em funções burocráticas e repetitivas, né? Então, não tinha ligação nenhuma com o tipo de curso que eles estavam fazendo. E eu tive um caso bem interessante esse ano, Carol, que até saiu na imprensa televisiva, saiu na Globo News, que foi uma ação contra o Estado de São Paulo. Tá? Que o Estado foi condenado em R$2 milhões, além das obrigações de fazer e não fazer. E aí não era o estágio em curso superior, era um estágio em nível médio, né? Que os próprios diretores das escolas estaduais assinavam os termos os contratos, né, de estágio, os termos de compromisso, e colocavam esses menores, né, normalmente porque estavam em nível médio, para fazer atividades das mais absurdas, inclusive algumas previstas na lista TIP, né, que são as piores formas de trabalho infantil, trabalhando em supermercado como repositor, lava-jato, enfim, babás, atividades perigosas, assim, a gente constatou um monte de atividade realmente chocantes, né? E o Estado, né, na primeira conversa que a gente teve, falou que isso era normal porque, às vezes, esses jovens eram os únicos que conseguiam ter uma fonte de renda. Então, era essencial a participação deles na renda familiar,
e o que era um absurdo, né? Até foi rechaçada essa argumentação pelo juiz aqui de Sorocaba, né? De primeira instância. Então, a gente vê que é até uma questão cultural arraigada esse desvirtuamento da legislação de estágio, né? E o que é muito grave. Então, né, nós propusemos até para o Estado, né, a regulação um TAC para regularizar essa situação. O Estado se negou a assinar e, enfim, veio a condenação e agora está em grau de recurso. Então, isso demonstra que a gente tem muito trabalho ainda para fazer, né, que são questões cotidianas ainda do Ministério Público do Trabalho, o desvirtuamento, e não é aquela questão simples, aquela atividade dele está ligada ou não, né, com o curso que ele está exercendo, né, fazendo o curso superior. São realmente casos escabrosos que chamam muito a atenção, né? Então, isso ainda é comum. E esse tipo de desvirtuamento, ele é um campo fértil, porque o assédio moral, ele aconteça nessas relações, né, de estagiários e dos representantes das unidades concedentes. Por quê? Porque os estagiários passam serviços como mais uma engrenagem ali na máquina produtiva da empresa, né? Você perde aquele aspecto de educacional para se transformar meramente numa atividade de produção, né? Sem o pagamento da remuneração adequada, sem o pagamento dos direitos trabalhistas. E existem pesquisas que demonstram que a questão do assédio é algo bem grave, né, nessas relações de estágio em relação desse desvirtuamento. Existem pesquisas que afirmam que até 60% dos estagiários já enfrentaram casos de assédio, né, em razão desse próprio desvirtuamento, dessa competitividade exagerada, essa política de maximização de lucros. Ontem foi colocado, né, por exemplo, estagiários na área de direito, desses grandes escritórios de massa, né, a pessoa quer se destacar, mas ela não está ali como estagiária, ela já faz parte do processo produtivo ali do escritório, né? Então, realmente, esse é o tipo de fraude que cabe ao Ministério Público do Trabalho focar, né? Então, eles não são mais estagiários, né? Eles são jovens estão sendo explorados, né? Muitos eles estão premidos pela necessidade financeira, né? Então essa é uma outra questão que a gente precisa discutir, dessa necessidade financeira que muitos jovens possuem, né? Em relação ao estágio, que eles acabam se submetendo a qualquer coisa para continuarem recebendo aquela bolsa, né? Então, para eles, o desvirtuamento passa até num segundo pensamento, não é preocupação primordial se está dentro ou não das atividades, porque ele precisa, né, daquela bolsa, né? E isso, obviamente, traz diversas consequências, né, para esses jovens que ainda estão em processo de formação, né? Então, são prejuízos emocionais, psicológicos, existe um impacto no desenvolvimento profissional desses jovens, né? Questão até do engajamento no curso que ele está fazendo, pode até haver casos de isolamento social, né, e impactos no longo prazo na carreira. E existe até casos de tentativa de suicídio, né? Alguns anos atrás, aí um jovem estagiário, ele tenta o suicídio em São Paulo, ele pulou de uma janela de um prédio, né, e depois foram fazer lá a investigação, não sei se acabou ou não, mas havia uma cultura tóxica dentro do ambiente ali de trabalho, né, com todas essas problemáticas que eu coloquei, de excesso de jornada, excesso de produtividade, cobrança exacerbada, né, para estagiários que não deveriam estar sendo cobrados dessa forma, né, porque, na verdade, eles estariam ali para aprender. E eu acredito que dentro do Ministério Público do Trabalho a gente tem uma relação com estagiários muito boa, tá? Pelo menos aqui em Sorocaba, nós temos uma relação assim de entender, né, as necessidades do estagiário. A gente tenta dar maior acesso a todas as atividades aqui do gabinete, né, para o estagiário aprenda da melhor forma possível
tudo que a gente faz, e não existe, obviamente, essa cobrança, né, de produtividade, de ter que fazer uma determinada quantidade de peças por dia, ou por semana, ou de análises, né, uma relação bem tranquila no sentido, ó, vai aprendendo aos poucos, e com o próprio desenvolvimento, né, dessa relação, o estagiário, ele começa a andar pelas próprias pernas, né, então a gente acompanha toda essa evolução dos estagiários, e eu já tive estagiários que hoje são juízes do trabalho, né? Então, eu fico muito feliz de saber que pude ser parte também do processo de formação desses jovens, assim, que eles conseguiram, né, desde o começo, entender como era a atividade jurídica e, a partir daí, caminhar com as próprias pernas, né? E isso é possível, né? Se você existe essa política clara, essa prevenção da relação do estágio, esse treinamento, né? Ter essa sensibilidade, né? De que muitos estagiários sequer têm, às vezes, uma base sólida para estar começando, né? E você entender que ele está ali mais para aprender do que para produzir, efetivamente. Voltamos para o conceito da lei, né? Que é uma atividade escolar, supervisionada no ambiente de trabalho, né? Você começa a dar a oportunidade para que esse jovem aprenda realmente e saia ali do estágio com uma noção básica de que é a atividade que ele vai desenvolver no futuro. Então, para terminar, a gente entende que o estágio é uma ferramenta indispensável na formação do jovem, né? Mas desde que ele cumpra a sua função, né, e a lei seja respeitada, né, e que haja essa supervisão de forma correta, que exista o termo de compromisso, que não haja essa cobrança exacerbada, né, no estagiário, que sejam respeitados os direitos do estudante. Quando a gente desvirtua o estágio, o estudante ele não aprende, né? Existe uma relação precarizada e toda a sociedade perde, mas principalmente o jovem que está ali no processo de formação dele. Então, o cumprimento da lei é essencial. O papel do MPT, por meio do GT Estagiários, é justamente garantir que todos esses jovens tenham acesso a esses estágios que sejam legais, justos, inclusivos e formativos. Então, nós estamos à disposição, né, sempre ali no GT, para receber as dúvidas, né? Inclusive, a gente já participou, Carol, de discussões com o Gerson, né, a respeito dessa temática. Existem divergências de opiniões, mas sempre buscando isso, né? A inclusão do jovem no mercado de trabalho, através de um estágio bem feito, né? Uma atividade supervisionada, e que esses absurdos, né, que a gente constata diuturnamente aqui no Ministério Público, através das denúncias, eles não aconteçam. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de falar e me coloco à disposição para o debate, para as perguntas. Muito bom, Gustavo. Muito obrigada aí pela sua excelente explanação. Estou aqui olhando aqui o nosso chat, mas já estou aqui com algumas perguntinhas da minha ordem. Quero saber aqui se no auditório querem fazer alguma pergunta, doutor Gustavo. Então, eu vou começar aqui, tá? Gustavo, eu fiquei, assim, muito boas, né? Novamente a sua explanação, e fiquei fazendo aqui algumas considerações. A primeira, eu vou emendar duas perguntinhas, porque talvez as respostas sejam mais curtas mesmo. Se nesses 20 anos, né, que você está aí frente aí ao combate aí, né, das fraudes, se há denúncias sem fundamentos, assim, que casos, né? Houve algum caso que vocês receberam denúncias e que não tinha esse fundamento? E a outra as denúncias são sempre provenientes dos alunos, ou eu tenho outras instâncias, né, outros atores também fazendo essas denúncias, né?
E talvez aí para emendar aí uma terceira, curtinha também, é assim, você me citou aí 2 grandes casos, né, do Estado de São Paulo, do Banco do Brasil, e eu fiquei me perguntando, e as pequenas empresas, né? Existem casos dessas pequenas, né, constatação de fraudes em pequenas empresas? Aí queria que você falasse um pouquinho, que eu acho que vai dar né, assim, até um maior panorama aí da atuação de vocês. Sim, sim, com certeza, Carol. Denúncias sempre existem, obviamente, a gente recebe muita denúncia, e teve até um caso interessante do Conselho Federal de Farmácia, que a gente discutiu em função desse convênio que existe com o GT, que nessas fiscalizações de rotina que eles fizeram pelo setor de fiscalização de um conselho regional deles, que o estagiário reclamou que ele estava fazendo uma atividade de limpeza, só que era relacionada, né, não era só, ele não fazia só isso, mas, por exemplo, ele estava fazendo uma farmácia, alguma atividade, e ele não queria limpar o balcão onde ele estava trabalhando. Então, foi até... eu discuti com o pessoal lá do Conselho Federal sobre esse tipo de denúncia, entre aspas, que aquilo, pela legislação, o farmacêutico ele é obrigado a manter um ambiente de trabalho rígido, seguro, adequado. Ou seja, o próprio aluno, ele não sabia qual era a função da profissão que ele iria exercer no futuro. E que aquela atividade que ele deveria estar fazendo como estagiário era, sim, uma atividade prevista na legislação como uma atividade essencial da profissão que ele iria seguir no futuro. Então, existe esse tipo de situação, às vezes, pelo próprio desconhecimento do que o estagiário, o próprio estagiário, ele não sabe aquilo que ele deve fazer. Mas isso também advém de uma falta de comunicação, advém de uma falta de supervisão adequada, né? Que o supervisor que deveria estar lá, a sua função é essa, você tem que fazer isso, porque a lei no futuro você vai fazer esse tipo de atividade. Então, se houvesse talvez uma supervisão melhor feita, esse tipo de ocorrência não aconteceria. Então, sim, existe esse tipo de problema, tá? A maior parte das denúncias, eu acho que diria que metade vem de alunos, tá? Hoje você tem vários canais de comunicação, o Ministério do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho também recebe muita denúncia. Nós temos esse convênio com os conselhos federais que nos remetem muitas denúncias e muitas denúncias pelos estagiários, elas são feitas de forma anônima, né? Então, por exemplo, eu faço estágio numa academia de bairro e não estão me pagando determinado meu salário em dia, por exemplo, né? A gente recebe esse tipo de situação. Então, na verdade, é engraçado porque não se fala em falta de supervisão adequada, não se fala eu não estou aprendendo aquilo que deveria ser relacionado. É aquela questão financeira que eu tinha falado anteriormente, né? Que já foi incutido de que existe essa contraprestação pecuniária e o estagiário está lá, na verdade, mais pela questão financeira do que pela própria questão da evolução como estagiário. E o que acontece nesses casos é que, quando vem para o Ministério Público do Trabalho, como é um caso isolado, nós não temos legitimidade para atuar. E esse é o tipo de denúncia mais comum. Nós não atuamos quando existe 1, 2 estagiários sendo prejudicados, tá? Nós não temos sequer... atua quando existe um caráter coletivo da irregularidade. Por isso, aquela ideia do GT Estagiários, em focar em grandes concedentes, né? Por exemplo, grandes escritórios de advocacia que possuem aquela linha de produção formada por estagiários, e nas instituições de ensino, porque a gente entende que se ela não está cumprindo a lei de estágio relacionada a um estudante, todos os outros ali que estão estudando nessa instituição também estão passando pela mesma irregularidade.
Então, o foco realmente são nessas situações em que existe o caráter coletivo. Interessantíssimo. E aí, Gustavo, me permite até uma complementação, né? Porque ao te ouvir, assim, às vezes o caso é simples e a própria busca do estagiário, da estagiária, pela sua instituição de ensino, poderia resolver alguns casos mais simples como esses, né? Me lembro de já ter, algumas vezes, né, recebido e ouvido queixas de alunos relativas a esse professora, não estão atrasando a minha bolsa, né? O pagamento da minha bolsa, ou professora, enfim, eu estou querendo saber das minhas férias, do meu recesso, que eu vi que pela lei do estágio eu tenho. Então, às vezes, é uma coisinha mais simples mesmo, né? É uma conversa, apenas uma ligação para a instituição concedente, da unidade concedente, e que às vezes, no caso aí do recesso, às vezes é um desconhecimento mesmo da lei, né? Ou mesmo estando lá no termo de compromisso que eles assinaram, às vezes se esquece, e aí, assim, é uma conversa, né? Então, assim, que pena que os alunos nem sempre encontram, né, respaldo nas suas instituições de ensino para lhe dar esse suporte e orientação de que são casos menores, né? De fato. Muito interessante. Mas se você me permite, Sim. Carolina, é o seguinte, a gente sabe do trabalho de qualidade que você exerce junto à sua instituição de ensino. E nem sempre, em outras instituições, existem pessoas capacitadas e realmente dedicadas a fazer esse meio de campo, a fazer esse trabalho de orientação dos alunos. E que nós vemos também, hoje em dia, com a difusão, né, dos cursos telemáticos, né, dos cursos online, é que realmente o aluno sequer possui esse interlocutor. Ele não sabe, ele fica perdido realmente com quem ele deve conversar, com quem é a pessoa responsável. É tudo aquele padrão, é um termo de compromisso padrão, né? São cláusulas padrões, você pega, as atividades são padrões, então é tudo uma padronização que existe e é uma falta de interlocutor que consiga dar a esse jovem, né, as informações necessárias para que ele não chegue, ao invés de fazer uma denúncia direta para o Ministério Público do Trabalho, né, para que ele tenha acesso a essas informações antes de fazer essa denúncia. Então, é urgente, né, que as instituições de ensino entendam a sua importância nessa relação do estágio, né, e que façam realmente a estruturação dos seus setores de orientação para que esse tipo de problema não ocorra mais. Muito bom. Muito bem. E eu fiquei, assim, talvez aqui para a gente explorar, nosso tempo aqui está quase acabando. Já estou olhando aqui a Letícia aqui. Dava de uma tarde inteira para a gente conversar sobre isso. Porque o tema é vasto, né? Tá. Mas eu ia lhe perguntar o seguinte, deixar aqui também, se por acaso alguém quiser fazer uma pergunta aqui no chat, a gente fica de olho. Lhe perguntar, você mencionou também desse acordo de cooperação que o Ministério Público, né, do Trabalho realiza junto aos conselhos. E aí queria que você explorasse um pouquinho mais o tema, o que é que os conselhos, né, assim, buscam, né, junto com essa parceria, porque existe, né, e eu acho que precisamos ser muito sinceros aqui e de coração aqui abertos, para a gente poder, assim, dimensionar, não é, assim, os interesses também, né, de cada parte, né? Então, claro, obviamente, existe um interesse pelas partes das classes, né, de uma proteção, né, à sua classe, né, trabalhista. Isso é legítimo demais. Mas aí eu queria que a gente explorasse um pouquinho, né, essa aproximação dos conselhos. Sabemos que temos conselhos e conselhos, né? Isso. E a seriedade de cada um. Então, assim, queria que você explorasse um pouquinho essa parceria, né? E esse vislumbre, né? Dos interesses mesmo das partes.
Certo, perfeito. Eu já fiz muitas palestras, muitos treinamentos de fiscais até dos conselhos. Nós temos uma relação de parceria, tá, Carolina? No sentido de que cabe ao Ministério Público do Trabalho a proteção desses estagiários, o cumprimento da lei de estágio para que eles se não transformem numa fraude. E se, por exemplo, um profissional, vou colocar como de educação física, né? Tem um estagiário que ele está lá na academia ou numa rede de academias, né? Que é o nosso foco, e ele está sem a supervisão adequada, ele já está atuando como um professor de educação física. Que ele está entrando, além de estar exercendo ilegalmente a profissão, que seria crime, mas o nosso foco não é questão criminal, né? Ele está tirando o mercado de trabalho daquele profissional que se formou, que fez o curso de formação, fez o estágio obrigatório e tem um registro no conselho. Então, para o conselho, a defesa dele, além dessa questão da qualidade dos cursos, né, que deve existir, é na própria classe de trabalhadores. Porque aquele estagiário que atua como profissional, ele está tirando o mercado de trabalho daquele profissional formado, está precarizando a relação de trabalho e, obviamente, o salário está diminuindo, porque se as empresas só colocam estagiários com uma bolsa para trabalhar, por que ela pagaria, né, um profissional habilitado, experiente, pagando, por exemplo, o piso de categoria? Então, esse é o interesse mútuo. Eles dentro do interesse da proteção do mercado de trabalho, né, da fiscalização dessas relações de trabalho, e o Ministério Público do Trabalho na defesa do interesse da sociedade, na proteção desses estagiários. E sabemos realmente que existem conselhos e conselhos, e nesse sentido, dos 23 que a gente firmou no começo, sobraram 12 ou 13 conselhos que mantiveram essa relação. Nós estamos sempre conversando, né, sempre fazendo atividades em conjunto, fazendo treinamentos, recebendo essas informações. Nós estamos, inclusive, mudando um pouco o foco para chamar as instituições de ensino, Carolina, para participarem, né, de reuniões como essa, de debates como esse que nós estamos fazendo, e chamar a atenção de que existe esse convênio e a necessidade delas se adaptarem, né, para o cumprimento da legislação. Então, esse trabalho preventivo, de orientação, a gente está buscando também, antes de partir já para o inquérito civil público, para o TAC, para a ação. Mas quando o caso é muito grave, realmente, né, e, por exemplo, né, nós temos casos no EAD e AE de que sequer existem campos de estágio para que esse estágio obrigatório seja realizado nos rincões do Brasil, interior do Mato Grosso, Rondônia, Pará, por exemplo, e que esses estagiários, eles conseguem os termos de compromisso assinado de forma claramente fraudulenta, Carolina. A gente sabe que sequer existe local para eles fazerem, e a sede desse EAD está em um outro estado distante, mandam a documentação. Então, existe uma indústria de fraude também que a gente está percebendo. Logicamente, não estou falando aqui de instituições de qualidade, instituições de renome, instituições sérias que existem, mas a gente sabe que existe um problema muito grande na questão do desvirtuamento do estágio e na própria questão educacional no país, né? Então, nós buscamos, com a capilaridade desses setores de fiscalização, e, nesses casos graves, né, verificar essas questões para que eles informem para a gente o que de mais errado eles encontram, para que daí sim a gente parta, a partir dessas informações, para a abertura dos inquéritos. Então, eu quero dizer que existe uma realidade muito diversa no país, né? Nós temos centros de excelência, temos alguns problemas em instituições sérias, que são pequenas adaptações que são necessárias, que não chega nem à necessidade da gente firmar um TAC, né, a partir da adequação. E existem problemas que são gravíssimos, né? Por exemplo, esse no estado de São Paulo, que foi a ação que eu entrei, que ainda que não seja curso superior, que seria o próprio estado, né, participando da relação fraudulenta, né, colocando jovens em atividades totalmente proibidas pela legislação, e em vez de regularizar se não acordo, nós tivemos que entrar com a ação civil pública e conseguir a condenação do Estado.
Então, o foco realmente são esses casos mais graves. Excelente. Bom, eu acho que, infelizmente, chegamos ao nosso momento aqui para o fim desse painel. Gustavo, quero te agradecer imensamente, assim, foi excelente suas colocações, como sempre, né? Um prazer estar aqui mediando essa conversa com você. Assim, quero agradecer aqui aos ouvintes atentos que estão aqui no auditório, né? Eu já tô toda aqui da Procuradoria, viu? Já estou aqui me sentindo em casa aqui com vocês. Mas você está em casa, Carolina, você é parceira nossa, inclusive, então é isso. Obrigada, viu, Gustavo? Obrigada a todos e todas. Então, Letícia, acho que é com você, tá? Um abraço aí a todos e todas que nos assistiram.